Olá, pessoal! Nesse nosso vídeo de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho a explicação sobre o TC, o tão temido trabalho de curso e trabalho de conclusão de curso. Nós vamos averiguar aqui a questão do ambiente, como essa disciplina aparece para vocês, onde que vocês conseguem verificar as informações e prazos de postagem, como funciona a questão lá para você escolher o temário, né, para você visualizar lá qual que é a linha de pesquisa que você quer desenvolver, que você quer falar sobre o assunto. E aí depois, na sequência, nós vamos entender um pouquinho o modelo que vocês têm lá preenchível, para que vocês utilizem ele já como base. Nós vamos trabalhar também a questão de um exemplo de como desenvolver o resumo e a introdução, que são as duas partes que eu acredito que todo mundo acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade no momento de fazer o desenvolvimento. Então, a gente vai trabalhar aqui essa parte, esse desenvolvimento. Depois, na sequência, nós vamos fazer o processo da postagem, o exemplo aqui, aliás, antes da postagem, nós vamos fazer a ficha catalográfica, que é algo que também vocês acabam tendo um pouco de dificuldade ali na hora de localizar onde ela fica ou como trabalhar com essa ficha. E aí sim, depois nós vamos para a última etapa, que é a etapa da postagem, tá? A postagem, a conferência ali dos retornos do professor de uma forma geral. Então, aqui eu já estou com o ambiente aberto, já estou dentro do AVA, e aí nós vamos abrir lá a disciplina chamada Relatório do Projeto de Pesquisa Apresentação. Em alguns ambientes, dependendo do curso, isso aqui vai aparecer de forma diferente. Às vezes vai aparecer ali para vocês como TC mesmo, trabalho de curso, tá? Então é só observar o nome que aparece lá dentro do ambiente, aí você vai acessar essa disciplina. Ao acessar a disciplina, o primeiro ponto que você precisa observar dentro dela são os avisos referentes a essa disciplina. É aqui nessa parte dos avisos que você tem todas as informações referentes a prazos de postagem, o que você precisa postar em cada uma das etapas. E no caso aqui específico do curso de pedagogia, nós temos o temário, ou seja, são as linhas de pesquisa que você precisa escolher para poder desenvolver a sua pesquisa. Em todos os cursos tem que escolher uma linha de pesquisa, mas não necessariamente vai vir nesse formato aqui em uma lista. Tá? Tem casos que o professor explica e fala, então você vai ter que assistir a videoaula para ver quais são as linhas de pesquisa. Tem outros casos que vem em formato ali de slide e tem esse caso aqui que ele vem como uma lista mesmo, com a relação ali de todos os temas que você pode escolher para poder trabalhar e desenvolver sobre esses temas, está bem? Então, o primeiro ponto é esse, acessar os avisos da disciplina. Então, aqui dentro dos avisos da disciplina, a gente tem ali todas as informações referentes, né? Tem lá o fórum de discussão. Então, vocês têm esse auxílio aqui dentro do próprio AVA, dentro da própria disciplina, que você pode acessar para encaminhar as dúvidas para o professor, principalmente enquanto você ainda não tem um professor orientador, né? Ele só é definido a partir da primeira postagem. Então, nesse meio termo, você pode encaminhar qualquer dúvida que você tiver a partir aqui do fórum de discussão da disciplina, tá? Aqui, eu vou rolar mais um pouquinho. É um ponto importante, o período de vigência, no caso aqui desse semestre que nós estamos, o período de vigência para essa disciplina é do dia 26/3 e vai até o dia 31/5. Então, dia 31/5 é o prazo que encerra todas as postagens, todos os envios e correções aqui dos professores, tá? Então, ela não conclui ao término necessariamente do semestre, porque a gente tem lá os períodos no caso, avaliações de substituição, não, de recuperação, né, para o aluno que não conseguiu atingir média. Então, isso acontece no mês de junho. Mas no caso aqui das postagens e essa parte do trabalho aqui do TC, ela finaliza sempre no finalzinho ali do mês de maio para esse primeiro semestre, tá bom? Então, aqui eu tenho o prazo e mais aqui embaixo eu tenho o ponto que é o principal para vocês no primeiro momento se organizarem, que são as postagens. Para o caso do aluno que está matriculado nessa disciplina de forma regular, ele tem 4 postagens que precisam ser feitas. Dessas 4 postagens, 3 são obrigatórias. De preferência a primeira, porque é a partir da primeira postagem que vai ser definido quem que é o professor que vai te orientar no desenvolvimento do seu TC. Então, vamos colocar assim que a primeira postagem é uma das principais, tá? Que você realmente não deve deixar de fazer essa primeira postagem, e aí depois você pode deixar de fazer uma. Então, por exemplo, a segunda ou a terceira postagem, se você preferir juntar o conteúdo, às vezes não tiver conseguido criar o que é solicitado ali, não tem problema. Então, uma postagem você pode deixar de fazer, mas 3 são obrigatórias que você faça. E, igual eu falei, de preferência já a partir da primeira, tá bom? Então, aqui você tem as datas de postagem e mais aqui embaixo um pouquinho,
nós temos, já eu volto aqui para falar sobre o temário, nós temos aqui o cronograma de postagem. Então, no caso, na primeira postagem, que para esses alunos aqui foi lá no começo de março, a única coisa que precisava obrigatoriamente conter ali, que é o mínimo requerido, né, na postagem, eram as intenções de pesquisa, a introdução com o título provisório indicado no sistema ao realizar a primeira postagem. Então, você, na hora que você vai fazer a postagem, você tem que indicar ali um tema provisório, que depois você pode definir melhor esse tema conforme a sua pesquisa vai se desenvolvendo, e aí você vai tendo ali o retorno do professor, então você pode pensar em um tema diferente, tá? Mas em um primeiro momento é obrigatório. Essa intenção de pesquisa é isso aqui, ó. Vou voltar um pouquinho aqui em cima. A gente tem a parte aqui do temário, tá? Então, esse temário é o que a gente chama de linha de pesquisa. Então, para que você tenha um professor orientador, você precisa definir qual é a linha de pesquisa que você vai fazer, que você vai desenvolver. Então, a gente tem aqui diversas, eu tenho lá, são 25 temas ali que você pode estar escolhendo, 25 linhas de pesquisas que você pode desenvolver. E aí, a partir dessas linhas de pesquisa, aí você vai escolher exatamente o tema. Então, tem lá História da Educação. Aí eu tenho diversas alternativas que eu posso trabalhar dentro da história da educação. Eu tenho lá, sei lá, jogos, brinquedos e brincadeiras na infância. Então, dentro dessa linha de pesquisa, jogos, brinquedos e brincadeiras na infância, eu vou trabalhar com alguma coisa relacionada a esse assunto, né? Com algum autor, eu vou definir ali o meu tema e vou trabalhar relacionado a essa linha de pesquisa. A partir do momento que eu fiz essa definição, por isso é tão importante você realizar a sua primeira postagem, porque daí o professor que é especialista nessa área, que realmente entende desse conteúdo que você vai trabalhar, dessa linha de pesquisa, é ele que vai entrar como seu orientador, para que realmente ele possa te indicar, se você precisar ali, né, os melhores autores que falam sobre o assunto, ele possa te direcionar, às vezes você já tem ali uma ideia do que você quer pesquisar, mas ainda está meio vago, né? Então, ele vai poder te dar essa orientação porque ele é especialista naquela área ali, tá? Por isso a necessidade de escolher sempre uma linha de pesquisa, tá bem? Então, feito esse processo aqui, onde eu já escolhi a linha de pesquisa, onde eu já defini aqui, já criei lá, né? Colei lá na geladeira para não esquecer nenhuma data, para não esquecer nenhuma postagem. Tem aqui já o meu cronograma organizado. Aí sim eu vou começar a fazer realmente o meu TC. Eu vou começar a estruturar ali o meu TC, tá? Então eu vou voltar lá dentro do nosso ambiente só para vocês visualizarem as outras opções que a gente tem ali dentro da própria disciplina e que são fundamentais que vocês acompanhem também. Aqui é só a parte dos avisos. Então, voltando aqui na disciplina, nós temos ali, mais abaixo um pouquinho, as orientações, que é fundamental que vocês leiam o manual para entender como elaborar, como fazer. Tá? Esse vídeo aqui, ele é só para auxiliar, mas onde vocês têm as informações específicas realmente aí sobre o projeto de vocês, sobre o TC, é aqui dentro do ambiente, tá? Então, é fundamental que vocês façam a leitura do manual para poder compreender certinho aí a proposta do trabalho. Aqui a gente tem um modelo para elaboração, já eu vou abrir ele ali para a gente poder visualizar. E mais aqui abaixo nós temos as aulas, tá? Então, essa é uma disciplina como qualquer outra. Eu vou ter aqui a unidade 1, tem os questionários, atividade teleaula, unidade 2. Tá? Então, isso aqui é para, no caso, auxiliar vocês no entendimento de como desenvolver essa pesquisa. Então, aqui nessas videoaulas, a professora explica os tipos de conhecimento, os tipos de pesquisa. Então, ajuda bastante a você compreender melhor isso daí na hora de fazer na hora de desenvolver de uma forma geral ali o trabalho, tá? Então, é importante que vocês acessem e assistam essas aulas também, além de ler o manual, né, igual eu falei ali, e acompanhar também o que está sendo solicitado lá no manual de vocês, tá? E aí, mais aqui embaixo, ó, nós temos o fórum de discussão. Então, esse fórum de discussão é onde vocês podem estar já, desde o primeiro momento, fazendo uma troca ali de ideias, vendo o que os colegas de vocês estão com dúvida, porque às vezes é a mesma dúvida sua e o professor já até respondeu. Então, é importante que você, ao acessar esse fórum de discussão, leia, acompanhe os outros comentários que você já tem ali para não fazer a mesma pergunta, né? Que se torna realmente cansativo lá para o professor. Então, observa o que já tem de dúvidas ali e caso ainda não tenha a sua dúvida, aí você coloca lá a sua dúvida, porque provavelmente ela vai ajudar futuramente outros alunos que poderão vir a ter essa mesma dúvida. Tá? Então, é importante que você faça essa participação
para além de esclarecer as suas dúvidas, está compartilhando também com os demais ali, com os demais colegas que vão realmente acessar esse fórum para poder esclarecer ali todos os pontos e fazer o desenvolvimento do trabalho de uma forma bem tranquila, tá? Entendido aqui como que é dentro da disciplina, nós vamos agora visualizar o nosso modelo de elaboração. Então, eu vou abrir ele aqui para a gente poder estudar ele um pouquinho. Então, aqui nós temos o modelo para elaboração. Eu já venho com as informações básicas ali principais já colocadas e você só vai fazer as substituições. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu for digitar o nome, eu vou substituir esse texto, vou apagar ele, claro, né? E vou colocar ali as informações que são necessárias. Então, é totalmente editável aqui qualquer dos pontos que você precisar substituir pelas suas informações. Tá? Então, opa, vou apagar aqui, ficou bagunçado. Tá? Então, aqui eu tenho lá para colocar nome. Se for mais de uma pessoa, se você estiver fazendo aí o seu TC em dupla, né, em grupo, ou alguma coisa assim, então aqui você vai colocar o nome e o sobrenome de todos os alunos que fazem parte aí do seu grupo. Aqui o título do seu trabalho e o subtítulo, que em um primeiro momento, como eu coloquei lá, ele vai ser provisório, aí depois é que vai ser definido certinho qual que é realmente o título que você vai trabalhar, você vai desenvolver, e conforme for criando, incorporando ali a sua pesquisa, aí fica mais fácil para você definir literalmente qual que é o tema específico ali para poder colocar, tá? Aí aqui a gente tem a parte lá de cidade do ano, então, por exemplo, se eu fosse colocar que seria Santa Fé 2021. Então, Santa Fé, Paraná 2021, tá? Aqui embaixo eu tenho também as outras informações que é da contracapa, então nome também, repito da mesma forma, título e subtítulo, e aqui o trabalho, no caso, que eu vou estar desenvolvendo, como trabalho de conclusão, o título, aqui no caso desse exemplo meu de pedagogo, sei lá, aí tem aqui o título de qualquer outro curso ali de assistente social, por exemplo. Então, é dos cursos que tem esse TC para vocês desenvolverem. Então, você vai colocar aqui, de acordo com o seu, você vai colocar qual que é a obtenção do título que você está buscando, tá? E aqui, esse nome do orientador, você só vai conseguir colocar a partir da segunda postagem. Na primeira, você vai deixar sem preenchimento, porque você ainda não tem o seu orientador. É somente a partir da primeira postagem que é definido quem que vai te acompanhar e quem que vai te orientar no desenvolvimento do seu TC. Então, na primeira postagem, você manda isso daqui sem preenchimento. Descendo mais um pouquinho. Aí tem a parte aqui da ficha catalográfica. A gente vai ter uma explicação aqui logo mais na hora de fazer a parte da postagem, a hora de finalizar o seu trabalho. Eu vou mostrar lá como que vocês fazem a ficha catalográfica, copia ela e cola aqui, tá? Porque ela é desenvolvida dentro do próprio ambiente de vocês mesmos. Já tem o local lá onde você vai inserir as informações e vai gerar essa ficha para você colocar ela aqui. Mas essa ficha é dos últimos itens, então você não precisa se preocupar nas primeiras postagens em fazer isso, tá? E aí, mais aqui embaixo, a gente tem as partes que são opcionais, que são agradecimentos, né, dedicatória. Então, isso aí é tudo opcional. Agora, a partir do resumo, é obrigatório que você faça o resumo. E igual eu te falei, a gente vai fazer, então, um estudo, né, como se fosse um estudo de caso aqui de um trabalho já pronto. Nós vamos pegar e entender o que era o tema, a proposta do tema para ser trabalhado, o resumo e a introdução desse trabalho para facilitar um pouquinho aqui a vida de vocês na hora de fazer o desenvolvimento aí para poder estar auxiliando, tá? Então aqui é só, igual eu falei, a gente, no caso, estamos aqui analisando somente o modelo que é definido aí para vocês irem fazendo. E aí em cada um tem também a explicação aqui, ó. Ele fala como que deve ser, como que tem que ser a formatação, quantidade de palavras, então tem a explicação. É importante que vocês utilizem esse modelo aqui também para fazer essa leitura e entender o que é esse resumo, tá? Por mais que a gente vai fazer um exemplo lá, mas entender o que é o resumo aqui, tá? Vou rolar mais um pouquinho aqui a barrinha de rolagem. O sumário, que é obrigatório que vocês façam esse sumário. E aqui a parte da introdução, ó. Então, na introdução também a gente tem as divisões ali de tudo que é solicitado. Então, tem que ter justificativa, objetivo, problemática, ou problema, né? Hipótese, referências, método. Então, eu tenho que ter tudo isso englobado aqui dentro da minha introdução para que realmente ela seja validada lá pelo professor, tá? E depois eu venho para a parte aqui dos desenvolvimentos dos capítulos. Então, tem aqui a parte de fundamentação teórica e nós vamos seguindo, tá? Então, aqui eu tenho realmente um modelo no qual eu posso utilizar para poder desenvolver o meu TC. A partir disso aqui, eu vou escrevendo o meu texto e vou fazendo as substituições aqui. Então, agora, para ficar mais tranquilo para vocês, nós vamos acessar igual eu falei, um modelo pronto, um estudo de caso, para auxiliar no desenvolvimento, aí, no entendimento e no desenvolvimento da introdução
e do resumo, que são os 2 pontos, assim, considerados como os principais dentro do teu trabalho. Claro que depois tem as considerações finais, mas esses são os 2 pontos principais ali para que vocês analisem e façam, então, depois, no decorrer aí, o desenvolvimento do trabalho de vocês utilizando as referências, tá bem? Então, como eu comentei, nós vamos fazer como se fosse um estudo de caso, a partir desse trabalho que eu tenho aqui desenvolvido. Então, a gente vai trabalhar a questão, o que era o objetivo desse trabalho, e, igual eu falei, o exemplo do resumo e o exemplo da parte da introdução, tá? Esse trabalho não é trabalho de TC, tá? Não é trabalho de conclusão de curso, então a estrutura dele é diferente, mas esses 2 componentes são exatamente os mesmos, tá? Só que no caso esse aqui é um artigo de pós-graduação e o que eu vou trabalhar com vocês é o TC, mas a estrutura dele de organização é diferente. Mas a estrutura de conteúdo em si é a mesma coisa, tá? Então, por isso que eu peguei, como eu tinha esse aqui já pronto, eu acho que fica mais fácil para vocês conseguirem compreender, tendo um exemplo do que a gente só fica falando na teoria, olha, é isso, 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 né? Então, eu acho que tendo o exemplo aqui fica mais fácil para compreender, tá? Então, esse aqui foi um trabalho que foi desenvolvido sobre as neurociências. Então, o título é Contribuições das Neurociências no Processo de Aprendizagem. Esse é o título. Então, aqui dentro do meu resumo, eu tenho que partir do princípio que a pessoa que fizer a leitura do meu resumo, ela já é como se fosse uma sinopse de um livro, né? Então, eu vou escolher um livro que eu não conheço o tema desse livro e eu não sei do que ele se trata. Então, eu vou fazer a leitura para poder entender e ver se eu quero continuar, se me chama a atenção para que eu continue fazendo a leitura desse livro. Tá? Então, geralmente a gente faz isso daí naquela sinopse, que é aquele resuminho que tem no começo. E aqui é a mesma coisa. Então, quando a pessoa fizer a leitura do meu resumo, ela já tem que saber do que se trata, qual era o objetivo e se chegou ou não a esse objetivo, se atingiu ou não a esse objetivo. Então, se interessar, aí ela vai fazer a leitura do restante do trabalho ou vai lá para a introdução para ter mais um pouquinho de conhecimento e ver se de fato ela vai querer fazer a leitura inteira do meu artigo. Tá? No caso aqui, artigo, ou no caso de vocês, do TC. Tá? Então, o objetivo do resumo é isso, é você literalmente fazer um resumo do teu trabalho como um todo. Eu, em particular, eu prefiro sempre, no meu caso, fazer o desenvolvimento do resumo por último. Eu faço o desenvolvimento da introdução, o desenvolvimento dos capítulos, e aí eu fico entre as considerações finais e o resumo. Às vezes eu faço as considerações finais primeiro, depois eu venho para o resumo, ou às vezes eu faço o resumo e depois eu vou lá para as minhas considerações finais. Mas, via de regra, normalmente, na maioria dos trabalhos, quando eu faço, eu deixo o resumo por último, porque daí no resumo você já consegue ter o todo do teu trabalho, né? Qual foi a pesquisa, qual foi a linha, qual foi a sua conclusão, se chegou ou não. Então, você já tem todas essas informações. Então, eu vou fazer uma leitura rápida para vocês aqui desse resumo para poder fazer a associação com o título e aí depois nós vamos fazer a associação dele lá na parte da introdução, tá? Então, aqui o resumo fala: o presente artigo tem por objetivo investigar de que forma as neurociências podem contribuir no processo de aprendizagem, buscando como resultado dessa investigação uma abordagem clara e explicativa, mostrando como o conhecimento do funcionamento cerebral, da memória, do sistema nervoso como um todo, podem contribuir para o desenvolvimento das estratégias pedagógicas eficazes, materiais e atividades em geral a serem utilizados na sala de aula. Então, aqui eu já expliquei o que é, qual que é o objetivo, por que isso aqui vai ser feito, né? Tudo bem resumidinho, mas a pessoa já consegue ter uma percepção. Se for um assunto que interessa ela, ela fala, opa, acho que isso aqui vai ser interessante. Aí é que eu continuo, né? Para tal, foi desenvolvida uma pesquisa de cunho bibliográfico. Então, já explico aqui que foi uma pesquisa de cunho bibliográfico, que é leitura. Né? Não é uma pesquisa de campo ou nada nesse sentido, onde a gente vai analisar o indivíduo em loco, tá? Nada disso. Foi feita só uma pesquisa bibliográfica com leituras. Tá? Então, partindo de um recorte histórico sobre o funcionamento do cérebro e do sistema nervoso, até chegarmos ao termo neurociência. Ela é dividida em campos que especificam a complexidade do sistema nervoso. Por isso, o termo neurociências e não neurociência, né? Então, por isso que está no plural. Tá? Cada campo estuda partes específicas, porém, todos com o mesmo objetivo comum de entender o funcionamento do cérebro. Com os avanços das pesquisas neste âmbito, o período dos anos 90 a 2000 foi considerado como a década do cérebro, sendo possível estudar um cérebro humano em pleno funcionamento,
proporcionando uma investigação mais detalhada dos elementos inerentes ao processo de aprendizagem, como a memória, a cognição, a atenção, a plasticidade cerebral e o cérebro de uma maneira geral. Ao término destes levantamentos, então aqui já é a conclusão, que eu expliquei por que foi feita essa pesquisa, como ela foi feita, que a partir desse boom aí referente nessa questão das neurociências ficou mais fácil, que você tem um material para você poder estudar e para você poder ter uma compreensão melhor do assunto. Então, tudo isso já foi colocado ali nesse pedacinho, nesse trechinho. Aí agora eu vou colocar aqui o que foi que chegou aqui, né, no término, qual que é a conclusão da minha pesquisa. Então, ao término destes levantamentos, foi possível chegar à conclusão de que as descobertas das neurociências podem contribuir com o meio docente, no sentido de auxiliar na compreensão destes elementos, possibilitando ao professor explorá-los e estimulá-los a partir da sua prática em sala de aula. Tá? Então, aqui chegou na conclusão de que sim, é possível, e aí tem a dica de como. Então, igual eu falei, aqui já tem um apanhado geral do que foi trabalhado, como foi trabalhado o tipo de pesquisa e o que é o objetivo, se foi alcançado esse objetivo. Esse é o resumo. Por isso que eu falei que, para mim, eu acho mais simples, tá? Eu, Andréia, não é regra ou qualquer coisa nesse sentido, mas eu acho mais simples eu deixar o meu resumo para fazer por último, porque daí eu já vou ter todas as informações necessárias, eu vou só compilar isso daí em uma quantidade que não ultrapasse as 500 palavras, que é a regra, né, para fazer a formatação do seu resumo, tá? Então, espero que com esse exemplo, se precisar, vocês voltem, assistam com mais calma, pausem, né, para poder entender um pouquinho melhor, tá? E aí você vai desenvolver, então, o seu resumo na parte final ali, colocando como um todo. A pessoa que fizer a leitura dele tem que entender do que se trata o seu TC, qual é o objetivo da sua pesquisa e o que você conseguiu alcançar com essa pesquisa como resultado ali, tá? Agora, nós vamos para a parte da introdução. Então, a gente vai trabalhar o passo a passo ali da introdução, mostrando também o que é solicitado lá. Vou voltar lá só para poder mostrar aqui para vocês. No modelo, ó. Tinha parado aqui, né? Vou voltar aqui um pouquinho. Então, aqui no resumo ele fala lá, ó. Finalidade, metodologia, resultado das conclusões, o resumo deve ser compacto, com frases concisas. Então, tá aqui explicando para vocês como que deve ser esse resumo. E aqui a gente tem a elaboração de um resumo, tá? Para ficar simples ali, deixa eu subir aqui um pouquinho, para ficar simples ali para você compreender, então, essa questão da parte resumo. E agora nós vamos fazer a mesma coisa, mesmo comparativo aqui com a introdução, tá bom? Vão ser esses dois pontos que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo, que eu acredito que vai estar realmente auxiliando vocês aí no desenvolvimento. Então, vamos lá para a parte da introdução. Então, aqui no nosso modelo de introdução, como eu já coloquei ali, nós temos alguns pontos que precisam ser trabalhados. Claro que vocês não vão fazer isso de forma separada, de forma isolada lá na introdução de vocês, tá? Eu fiz aqui só para facilitar e para vocês identificarem cada um desses pontos colocados lá na introdução. Mas é um texto corrido sem essas informações, tanto que eu coloquei em vermelhinho ali para destacar, tá? Vamos lá para a gente poder dar uma olhadinha então. Então, aqui, seguindo ainda, é o mesmo trabalho, tá? Então, seguindo aqui a mesma estrutura em relação à questão das neurociências, tá? O assunto em si é exatamente o mesmo que a gente acabou de trabalhar aqui mais acima, né, na parte do resumo, tá bom? Então, aqui eu começo colocando lá, fala que a introdução, né, ó, é o texto inicial que abre a apresentação da discussão do leitor. Então, aqui, esses trechinhos em vermelho são as partes que eu peguei de lá daquele modelo para colar aqui e fazer essa separação para vocês, tá? Para ficar mais fácil de compreender cada trecho. Mas imagine esse texto aqui sem nada dessas informações. Não tem, esses vermelhinhos aqui não existem, é só o texto corrido mesmo, tá? Então, aqui fala que essa parte é que vai apresentar a discussão ao leitor. Então, como eu estudo sobre a neurociência, então aqui na primeira parte eu coloquei lá o estudo da neurociência definida em nosso dicionário como o estudo do sistema nervoso, da organização cerebral, da anatomia e da fisiologia do cérebro e sua relação com as demais áreas do conhecimento, que tratam do comportamento, dos processos de aprendizagem e da cognição humana. Tem chamado a atenção em decorrência do grande número de matérias e artigos publicados acerca do assunto, principalmente envolvendo a área da aprendizagem. Então, eu já relacionei aqui, no caso ali para a pessoa que vai começar a fazer essa leitura da introdução, o que a gente vai trabalhar, o que é essa neurociência, o que está sendo falado sobre ela,
um parágrafo, um trecho básico ali de um parágrafo explicando, fazendo essa introdução. Aí, a partir disso, nós temos lá que não precisa ser naquela ordem que aparece, né, o que é apresentada para vocês lá no modelo, tá? Não precisa ser naquela ordem. Você vai estruturar de acordo com uma forma que você perceba que tenha sentido o seu texto. Mas vocês vão ver depois, se vocês fizerem um comparativo, que aqui eu não estou seguindo exatamente aquela mesma ordem. Porém, isso aqui já é um artigo que já foi aprovado, já foi entregue, já está tudo ok, por isso que eu estou usando ele como base, tá? Então, no caso aqui, pede para a gente a justificativa. Então, o que é a justificativa? É a razão da pesquisa. Por que pesquisar esse tema? Né? Então, aqui fala para evitar citações e tal, mas por quê? O que te levou a pesquisar sobre esse assunto? Aí, o que foi colocado aqui? Ó? No entanto, porque daí é um segmento, igual eu falei, eu estou pausando aqui, mas é um segmento do texto ali acima. Então, no entanto, nas escolas, de uma forma geral, esse assunto ainda não está inserido dentro do contexto curricular. Então, isso aqui não é algo que faz parte da escola. Tá? Esse é um dos motivos que eu estou justificando por que eu vou pesquisar sobre o assunto e o que ele contribui, se contribui, então estou justificando. Tá? Na área dos cursos específicos para a formação inicial de professores, não tem disciplina que trabalhe, de certa forma, traduza o que a neurociência vem descobrindo em seus estudos e que pode ser utilizado para melhorar o desempenho da aprendizagem na sala de aula. O conhecimento que os professores têm sobre este tema se torna superficial e sem muita aplicabilidade. Está justificado. É por esse motivo que eu vou pesquisar sobre o assunto. Isso aqui me instigou, né? Essa falta de conhecimento na área, né, que os professores ainda realmente não têm, porque não existem pesquisas sobre o assunto para a área da educação. Existem muitas pesquisas para a área da saúde, enfim, mas não para a área da educação. Então, isso foi o que me instigou a fazer a pesquisa e é a justificativa ali. Aí eu tenho que ter um problema. Não é só assim, eu fiquei curioso, eu quero pesquisar. Mas o que eu vou pesquisar? Qual é o problema real ali? Então, a pergunta que será proposta na pesquisa, a pesquisa buscará responder uma questão relevante para a academia, ou seja, né, para a área, ali, de uma forma geral, para a área acadêmica, tá? Então, no caso aqui, eu coloco lá que o meu problema é, na neurociência, termos como neurônios, sinapse, circuito neural, ressonância magnética, tomografia, dentre outros, leva a uma associação muito específica com a área da medicina e parece estar em uma realidade muito distante das salas de aula. Nesse sentido, é fundamental que se entenda como esses termos vão fazer sentido para o professor. Então, essa é a minha situação problema, que é o que eu já tinha colocado ali em cima na justificativa também, de uma certa forma. Então, não faz sentido para o professor esses termos. A gente não tem uma associação de como isso realmente vai ser utilizado. Porque é um termo lindo, neurociências. Mas tá, o que isso vai influenciar? Como que isso vai me ajudar a fazer com que um aluno compreenda melhor o estudo da matemática, com que ele aprenda a desenvolver melhor a parte de cálculo, com que ele aprenda a fazer melhor uma interpretação de texto? Como que isso vai contribuir? Tá? Então, aqui é onde eu tenho essa questão da situação problema. Aí, descendo aqui mais um pouquinho, eu tenho lá a minha hipótese. Então, toda pergunta tem uma possível resposta que poderá ter ou não comprovado a sua veracidade, tá? Então, aqui a gente não tem que comprovar, não é que não tem que comprovar, não tem que ser verdade. Você pode fazer a pesquisa e ao término da sua pesquisa você fala, não contribui, porque eu não estou afirmando lá no começo, a não ser no meu resumo que eu já cheguei à minha conclusão, mas eu não estou afirmando que contribui, eu estou falando que eu vou fazer uma pesquisa para verificar se contribui e como isso contribui. Tá? Então, é por isso que fala ali que pode ser comprovada a sua veracidade ou não, tá? A sua veracidade, né? Então, aqui eu tenho junto, no mesmo parágrafo, eu coloquei a minha hipótese e o meu objetivo. Pode ser em parágrafos separados, mas aqui eu optei em deixar eles juntos porque ficou de uma forma mais clara. Para tanto, se faz necessário averiguarmos, lembrando, só que fica muito sem sentido eu lendo aqui por partes, né? Mas é um texto corrido, então se você for fazer a leitura dele como um todo, faz todo o sentido ali a continuação, tá? Então, para tanto, se faz necessário averiguarmos de que maneira as neurociências podem vir a contribuir com o processo de aprendizagem e em que sentido as investigações neurológicas sobre o funcionamento cerebral estão correlacionadas ao processo de aprendizagem. Essa é a minha hipótese, tá? Teoricamente, lá a pergunta que eu vou estar fazendo a busca ali, né, por uma resposta. E objetivo, onde pretende chegar com essa pesquisa? Qual que é o seu objetivo com a pesquisa? Então, esse buscando é aqui na frente, tá? Por isso que ele está sem parágrafo ali, ó.
buscando como resultado dessa investigação uma abordagem clara e explicativa, mostrando como o conhecimento do funcionamento cerebral, da memória, do sistema nervoso como um todo, podem contribuir para o desenvolvimento de estratégias pedagógicas eficazes, materiais e atividades em geral a serem utilizadas nas salas de aula. Se vocês lembrarem, esse mesmo trecho está lá no meu resumo. Então, meu resumo não tem que ser inédito, tá? Eu posso pegar partes que compõem o meu texto e colocar lá no meu resumo. Mais uma vez, por isso eu falo que é mais simples você elaborar o seu resumo por último, tá? Então, esse trechinho aqui, para quem voltar lá depois, na anterior, aqui na parte do vídeo, onde eu explico sobre o resumo, vocês vão ver que lá tem exatamente esse trecho onde eu falo sobre o que eu busco, né? Qual que é o objetivo dessa pesquisa, o que a gente busca como resultado nessa pesquisa, tá? Então, tem exatamente esse trecho. E aqui ficou claro, a pessoa já leu, ela entendeu o que se busca, por que eu estou fazendo a pesquisa e por que eu estou fazendo essa busca sobre o assunto. Tá? Então, o objetivo é isso aqui, é trabalhar essa parte, né, com o desenvolvimento de estratégias, materiais e atividades de uma forma geral que possam ser realmente aplicadas ali em sala de aula. Aí aqui eu já venho para o método, tá? Então aqui eu tenho que fazer de uma forma clara ali, explicativa, né? Como que eu vou fazer essa pesquisa? Qual que é o método que eu vou utilizar para essa pesquisa? Também já falei isso lá no meu resumo, mas aqui lembra que a gente está fazendo a parte da introdução, então a introdução tem que estar completa ali para a pessoa fazer a leitura da introdução também e saber já do que se trata ou como que foi feito ali o processo de desenvolvimento do TC, tá? Ou no caso aqui do artigo. Então aqui fala, né? Como realizará a sua pesquisa? Qualitativo, tendo como instrumento o levantamento bibliográfico, ou qualquer outra forma, né? No caso quantitativo, que às vezes eu vou fazer uma pesquisa em loco, onde eu vou fazer todo um questionário para que pessoas respondam, e eu vou fazer um levantamento. Então, tem algumas opções ali para vocês trabalharem de pesquisa, não só o levantamento bibliográfico, tá? Aí aqui eu coloco, e ainda tem a parte aqui de citação, é uma citação direta, onde eu explico o que é, né? Então eu falo, ó, esta é uma pesquisa de cunho bibliográfico ou de fontes secundárias, definida por Marconi e Lakatos, aí eu tenho aqui o ano de publicação e tal, e aí eu tenho aqui o que eles definem como um levantamento bibliográfico para poder realmente validar ali o que eu estou dizendo, tá? Então, dentro da minha introdução, normalmente ou naturalmente, não tem muita citação, mas em casos iguais a esse aqui, eu posso validar o que é a pesquisa bibliográfica ou o que eu estou compreendendo como uma pesquisa bibliográfica a partir da definição desses autores. Então, não tem problema nenhum eu colocar aqui a citação também, tá? É uma citação direta, uma citação pequenininha, então não tem problema nenhum. Então, aqui eu explico, não vou fazer a leitura dessa parte, tá? Mas eu explico, então, aqui o levantamento bibliográfico, o que é, como que funciona, tudo certinho. Tem um outro autor aqui, que é o autor Medeiros, que também explica ali o que é, mas pode ver que tudo, citação bem curtinha, menos de 3 linhas, para não ficar um texto poluído aqui também, tá? Então, é só para ter realmente uma referência, uma afirmação aqui do que é essa pesquisa de cunho bibliográfico, o que eu estou compreendendo como uma pesquisa de cunho bibliográfico a partir desses dois autores aqui. Não é nada que eu estou criando da minha cabeça, então é a partir desses autores o que eu estou compreendendo. E aí, na sequência, eu tenho a parte lá que pede para a gente falar um pouco sobre as referências que vão ser utilizadas. Então, quais são os autores? Tá vendo? Não precisam ser muitos, mas aqui quais são os autores que darão força para esse meu trabalho? Então, quais são os principais autores que eu já verifiquei que falam sobre esse assunto, que eu já busquei e que falam sobre esse assunto? Então, isso aqui eu posso mudar no decorrer do meu trabalho. Até ao término, né, na última postagem de vocês lá, vocês podem fazer a modificação aqui. Porque, às vezes, um autor que você pretendia estudar não fala tanto sobre o assunto da forma que você gostaria que fosse, ou não está tão claro. Então, você opta em buscar um outro autor. Então, aqui são os autores iniciais. Você tem que ter uma base onde você vai começar a pesquisar sobre o assunto que você escolheu, aí, sobre a linha de pesquisa que você escolheu, né, que você definiu para o seu trabalho. Então, você precisa saber ou já ter uma base aí de quais são os autores que falam sobre ele, porque vai ter que ter essa parte do embasamento teórico. Então, nesse caso aqui, aí eu dou a continuidade ali falando, ó, e está embasada em conceitos definidos por estudiosos da área como Dr. Brits, então esse foi um dos que foi citado, Ferreira, esse Remina, Helvas, Maia, entre outros. Então, aqui foram citados apenas 5 autores. Não significa que foram utilizados somente esses 5 autores.
mas foram só 5 que eu citei aqui, e aí no decorrer, conforme você vai trabalhando, se tiver necessidade, você vai citando outros. Não tem problema nenhum também um outro autor aparecer no corpo do seu texto e não aparecer aqui, tá? Aqui é uma base. Só para ter uma ideia, são os principais, os que se destacaram mais aí e que tiveram mais informações relevantes para que você chegasse ao sucesso aí da sua pesquisa. Aí depois, pede ali uma apresentação dos capítulos, né? Então, a partir do momento que você concluiu toda essa primeira etapa, você vai fazer uma apresentação, uma breve apresentação de como estão estruturados esses capítulos. E aí, no caso aqui, eu coloquei lá que foi feito um levantamento histórico a partir do termo neurociência, até chegarmos à definição. Lembra que isso aqui também já está lá no nosso resumo, tá? Então, tem bastante coisa da introdução que acaba aparecendo no resumo. Eu fui seguindo aqui falando, explicando o que, que é. Aí depois, eu não vou fazer a leitura inteira, senão fica muito cansativo, tá? Aí depois eu coloquei, ó, para entendermos como a aprendizagem ocorre no cérebro, precisamos primeiro compreender a comunicação do sistema nervoso, né, entre o cérebro e o sistema nervoso. Então eu fui colocando aqui as informações, e aí para cada um lá, sobre a plasticidade, aqui eu falo sobre o sentido da neurociência que contribui. Então, é só um breve ali, uma parte ali onde você vai colocar mais ou menos de forma distribuída o que você vai estar trabalhando de forma mais precisa em cada um desses capítulos que virão ali a seguir. Tá? Então, é só uma introdução realmente disso dali. Aí, aqui na sequência, ó, aí eu começo lá falando, então, o estudo que foi feito, né, as neurociências, aí depois a gente vem aqui para a parte do cérebro e seu processo de aprendizagem. Aí, dentro do cérebro e seu processo de aprendizagem, a gente tem a neuroplasticidade, aí foram divididos aqui em tópicos, né? Subdivididos ali, funções cognitivas de aprendizagem. Então, você pode fazer essas relações à memória. Então, lá naquela parte, você tem que abranger um pouquinho de cada um desses assuntos aqui que foram falados. E aqui as conclusões. Lembrando que, como eu falei para vocês, isso aqui é um artigo. Então, o artigo, ó, eu até estou com uma página a mais, que eu acho que eu abri sem querer, mas ele tem 15 páginas, tá? Porque o máximo para um artigo, nesse caso desse artigo de pós-graduação, que era no máximo 15 páginas. Então, eu cheguei no limite do limite, entre 10 e 15 páginas. Diferente do TC. O TC ele é mais robusto, então ele tem que ter mais informações, tem que ser mais incorporado. Tá? Então, ele vai ter mais divisões de capítulos, ele vai ter mais conteúdo ali para você trabalhar. No caso aqui do curso de pedagogia, é no mínimo 30 páginas. Então, é o dobro desse meu trabalho aqui. Então, com certeza, ele vai ter que ter uma quantidade realmente mais abrangente ali de assunto e automaticamente vai ter mais autores ali. Você vai estar dividindo isso daí de uma forma diferenciada, tá? O objetivo aqui não é vocês observarem a questão das divisões, mas sim vocês observarem essa parte da estruturação da introdução e a parte da estruturação referente a essa questão ali do resumo, tá? Que são os pontos principais, tá bom? E eu espero que tenha ficado claro ali, né? A gente fazendo aqui esse passo a passo, deixa eu voltar lá no comecinho. Aqui a gente fazendo esse passo a passo, ó, com todas as separações, igual eu falei lá, então, da primeira parte, onde entrou ali a minha justificativa, onde entrou o meu problema, onde entrou a minha hipótese, o meu objetivo, qual foi o método utilizado e quais são as referências que eu vou estar trabalhando aqui no desenvolver desse trabalho, tá? Pode ver que tudo isso aqui, ó, foi resumido, basicamente, porque tem um pedacinho aqui, tem um trechinho ainda do meu resumo, né, na língua vernácula ali, e aí aqui eu tenho da metade, um pouquinho para cima da metade da folha, fui descendo. Então, praticamente, eu tive aqui, vamos colocar aqui 2 páginas inteiras, 2 páginas e um pouquinho de introdução. Tá? Que ela tem que ser realmente caprichada ali para poder ter todas essas informações e ter toda essa compreensão ali de uma forma geral. Tá bom? Então, eu espero que tenha ajudado vocês aqui na compreensão em relação a como fazer a introdução, a como desenvolver a introdução de vocês. Agora, nós vamos para uma outra etapa, que é a etapa das citações. Só vou explicar um trechinho, que aqui vocês vão ver que tem diversas citações, a gente tem citação direta, citação indireta. Eu não vou entrar no mérito de formatação, tá? Eu vou entrar apenas no mérito aqui para vocês fazerem o como que é feito essa parte de colocar ali, de ajustar e fazer uma citação indireta ou fazer uma citação direta. Tá? A gente tem direta com menos de 3 linhas, mais de 3 linhas, tem toda uma formatação específica. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo uma playlist que nós temos somente com essa parte de formatação. Então, não é o objetivo aqui formatar, mas sim mostrar como que vocês podem fazer aí para facilitar na hora de desenvolver o trabalho, tá bom? Então, para compor o nosso trabalho, para compor o desenvolvimento do nosso trabalho, é fundamental que você utilize
citações. Tá? Então, todo o processo, toda a parte aí do embasamento teórico é a partir de citações, sejam elas diretas ou indiretas. Tá? Quais são as que eu acredito que somem mais ali no trabalho de uma forma geral? Isso é uma opinião minha, eu já falei aqui em um outro vídeo que eu trabalho com os alunos, o PIN, né, explicando também essa mesma parte. Eu, em particular, Andréia, prefiro utilizar as citações indiretas. Tá? Na citação indireta, você precisa interpretar e é com as suas palavras que você vai colocar o que aquele autor quis dizer. É diferente da citação direta, onde você copia um trecho, tá? Aqui eu tenho 2 exemplos, ó. Eu tenho o exemplo de citação indireta, onde eu tenho aqui, foi colocado o que o autor falou, mas com as minhas palavras, e aqui, por outro lado, eu tenho uma citação direta, onde foi realmente copiado, tá? Eu fui lá, peguei aquilo ali, copiei e colei aqui, para realmente comprovar, para validar tudo isso que eu estou falando aqui acima sobre esse determinado assunto. Tá? Então, a citação direta é onde você copia, e a indireta você vai colocar com as suas palavras o que aquele autor quis dizer. Então, para facilitar um pouquinho o entendimento, porque isso aqui é uma nomenclatura que com certeza já existe, vocês forem pesquisar e já fala que é isso, então fica, né, fica meio repetitivo. O que eu quero aqui nesse vídeo mostrar, né, nessa parte que a gente está trabalhando, é como fazer, tá? Como você cria a sua citação indireta ali, como você transforma, ao invés de uma citação direta, uma citação indireta para você poder enriquecer melhor ali o teu trabalho. Então, eu vou usar um exemplo que não é sobre essa parte aqui da neurociência que a gente estava trabalhando até agora, é um exemplo que eu já tenho aqui, eu já trabalhei em um outro vídeo, mas ele é bem curtinho e fica muito simples de vocês entenderem, vocês compreenderem ali a ideia de como fazer isso, tá? E a partir do momento que você consegue fazer em um parágrafo, você aprende a fazer em uma página, em duas, até um livro inteiro, vai ficando cada vez mais simples, tá? Então, comecem com trechos pequenos, um parágrafozinho ali, pega lá uma página, um parágrafo pequeno daquela página, e faz a sua conversão, faz a sua alteração ali para você transformar em uma citação indireta. Conseguiu fazer com um parágrafo? Vai lá, opa, não, agora eu vou pegar um maior, vou pegar aqui uma página inteira. Faz a sua citação ali também para você ver se você conseguiu compreender e assim você vai vendo que vai ficando simples, vai ficando mais fácil, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o exemplo. Ele é bem curtinho, então eu tenho aqui uma frase que foi retirada do livro e aqui eu tenho a forma como ficou parafraseada ou a forma como isso aqui foi definido ou como eu entendi para fazer a minha citação indireta. Então, a frase original, ou o parágrafo original, na citação original que está aqui, ó, eu coloquei ele até a página que foi, o autor, o ano. Também não vou entrar nesse mérito aqui, igual eu falei, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui embaixo uma playlist, né? Só com essa parte aqui de explicando como fazer referência, como tirar, como buscar essas informações. Então, tem uma playlist aqui que explica tudo certinho para vocês, tá? Aqui eu só vou falar sobre como organizar isso aqui em citação direta e indireta. Então, essa aqui seria uma citação direta, onde eu tenho que colocar a página. Copiei do jeito que estava lá na página do livro, eu copiei para cá. Aqui é uma citação indireta, onde eu só coloco o autor e o ano e não preciso colocar a página. Então, olha a diferença. Vou ler a frase e vou mostrar como ficou aqui embaixo. Outro fator ainda decorrente das confusões sobre liderança é a concepção de que seja necessário uma única pessoa para exercer a liderança de um grupo. Essa é a palavra do autor. Agora, a minha palavra, ou as minhas palavras. Para a mesma frase, tá? Existe ainda a concepção de que a liderança deva ser exercida por uma única pessoa de determinado grupo. Então, a mesma coisa, porém, com palavras diferentes, com a minha percepção. Mesmo que alguns exemplos da história da humanidade demonstrem que muitas vezes um grupo precisa ter uma liderança compartilhada para crescer. As pessoas ainda pensam em modelos hierárquicos que, de alguma forma, espalham a hierarquia militar. Então, essa aqui é a conclusão desse autor. Aí, como foi a minha conclusão? Porém, no decorrer da história da humanidade, é possível perceber que muitas vezes um grupo necessita de mais de um líder, ou seja, precisa praticar a liderança compartilhada para conseguir crescer ou conseguir se desenvolver. Então, é a mesma coisa. Tá? Eu estou chegando aqui no mesmo assunto, tirei algumas partes ali que eu achei desnecessário, mas é a mesma informação. Com esse embasamento desse autor, eu coloquei com as minhas palavras. Isso é a citação indireta.
Isso é o embasamento teórico que vocês precisam desenvolver em qualquer trabalho acadêmico que vocês pensem em fazer, não só aqui no TC, não só onde eu uso esse mesmo exemplo aqui, que é num outro trabalho que a gente tem para os alunos dos cursos tecnólogos, que é o PIN, né, o Projeto Integrado. Então, não só para esses trabalhos. Se você for fazer qualquer trabalho acadêmico, qualquer projeto, não pode ser o que você acha. É o que já foi estudado e o que autores realmente que entendem do assunto falam sobre aquele assunto. E aí você vai colocar a sua percepção a partir daquilo ali, a partir daquele levantamento que você fez, você coloca a sua percepção. Tá? Então, por isso é tão cobrada essa questão do embasamento teórico. A gente às vezes acompanha aqui, vê o retorno dos professores, né, a devolutiva ali dos professores, falando, olha, a nota foi assim, tal, porque está faltando embasamento teórico, está faltando embasamento teórico. Então, embasamento teórico é isso, é você buscar naquele autor e você colocar com as suas palavras. Igual eu falei aqui, fazendo com um trechinho pequeno, fica mais fácil de você entender como faz. Começa com um parágrafo, vai fazendo essa conversão com um parágrafo e quando você menos perceber, você já está fazendo uma conversão utilizando conteúdo de 3 páginas para 1 ou 2 parágrafos ali, que é o que vai ser realmente assim muito interessante e vai ajudar muito no desenvolvimento do seu trabalho, tá bom? Então, isso aqui são, né, ou é a parte onde você pode fazer a citação direta, transformar ela em uma citação indireta, que é o mais indicado. Só reforçando, tem que ter a citação direta? Tem. Tem que ter a citação direta também, que é para validar mesmo. Olha, esse autor aqui que está falando isso, não é eu, Andréia, não. É o autor que está falando, é o autor que está explicando. E aí você vai colocando, com o embasamento desse autor, as suas palavras. Vai fazendo essas adequações ali, colocando as suas palavras, tá bem? Agora nós vamos para a etapa final, que é a etapa da ficha catalográfica, né? Então, vou mostrar para vocês aqui como faz para produzir a ficha catalográfica, copiar ela e colar lá no trabalho e fazer a postagem. Vamos lá, então. Aqui eu tenho um modelo já de um trabalho pronto, um trabalho que já foi corrigido, que já foi entregue, que já foi validado, já está com nota, já está tudo ok. Então, eu vou mostrar nesse trabalho para vocês a estrutura da ficha catalográfica, para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá bom? E aí, depois nós vamos lá para elaborar ela. Então, aqui eu tenho capa, eu só tirei o nome dos alunos aqui, né? Ó, a cidade, a universidade, estão tudo preenchido aqui, o trabalho. E aqui a gente tem a ficha catalográfica, tá? Que é já meio que na sequência ali, vem esse título lá, ficha catalográfica, e aí você precisa desenvolver isso aqui, onde vai aparecer aqui o nome do autor ou dos autores, no caso, o título do teu trabalho, qual foi o ano de publicação, quantidade de páginas, aí aqui aquela partezinha lá que é o trabalho, de conclusão, que é o que aparece lá na monografia, na contracapa, né, do teu trabalho, a professora orientadora, aqui do que se trata, então nesse caso aqui é sobre ludicidade, sobre educação infantil, o brincar, e aqui o nome da professora orientadora, tá? Então, essas informações aqui a gente preenche e essa ficha é gerada automaticamente. A gente só copia ela e cola lá no trabalho. Então, é isso que nós vamos fazer agora, gerar essa ficha aqui. Eu vou voltar lá no ambiente de vocês. Aqui dentro do AVA, dentro do ambiente acadêmico, eu vou vir aqui, ó, em Unip EAD, que é na comunidade Unip EAD. Aqui na comunidade Unip EAD, nós temos aqui do lado, no painel do lado esquerdo da tela, a opção chamada ficha catalográfica. E aqui nós temos o arquivo dessa ficha. Eu vou clicar nele. E aqui nós temos as informações, que são obrigatórias, onde eu tenho esse asterístico, e que não são obrigatórias, onde eu não tenho um asterístico. Então, no caso ali, nome, eu vou colocar tudo como teste, tá? Só para poder gerar ali para vocês visualizarem. Teste. Aí aqui o título do trabalho, teste. Não vou nem colocar teste, né? Vou colocar assim para ficar mais, não confundir. Título do trabalho, o curso, vamos colocar aqui pedagogia. O orientador, vamos colocar aqui que sou eu. Vou colocar Andréia. Aqui no sobrenome. Aqui no co-orientador eu não preciso fazer esse processo de preenchimento, tá? Não há necessidade. Aqui o ano eu vou colocar o 2021. A cidade Santa Fé. A quantidade de folhas, vamos supor que o meu trabalho deu lá 34 páginas, aí você vai saber o total do seu trabalho, por isso que isso aqui é feito só mais no finalzinho. O tipo de fonte que você utilizou, se foi a Times New Roman, se foi a Arial, se tem ilustração ou não ali no seu trabalho, e aqui do que se trata o seu trabalho. Vou colocar aqui educação. Vou colocar aqui história.
São palavras que referem-se, tá? Eu vou colocar aqui, sei lá, internet. Nada a ver ali as 3 palavras, né? Mas só para ter uma ligação ali para vocês compreenderem. Então, aqui são palavras que vão fazer referência, tipo aquelas palavras-chave que aparecem embaixo do resumo. É mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, você vai colocar 5 palavras que identifiquem do que se trata o teu trabalho. Você vai referenciar lá essas 5 palavras. E aqui você pode gerar o arquivo em PDF ou você pode gerar o arquivo no formato de documento. Tá? O PDF, você não vai conseguir copiar ele lá, a não ser de formas ali, igual até a gente tem aqui no vídeo um canal que mostra para tirar print da tela, enfim. Então, tem como copiar, mas talvez não seja a melhor alternativa. Se eu gerar ele como um documento, e eu estou trabalhando lá no Word, eu consigo copiar e colar esse arquivo lá, tá? Então, eu vou gerar como documento para a gente fazer isso. Então, aqui nós temos o arquivo gerado ó, com as informações que foram colocadas lá, tá vendo? Como eu fui preenchendo como teste, aqui título, aqui já é automático, aqui a cidade foi eu preenchi, o ano, o professor ficou como orientador, aqui a parte ali referente àquele último preenchimento que eu fiz, né, das palavras. Então, ele já vai colocar aqui para você na estrutura correta, você só tem que fazer o preenchimento lá das informações. E aí, ele faz essa estrutura aqui certinha para você, tá? E para a gente copiar isso aqui lá para o nosso trabalho, eu vou dar um Ctrl T para selecionar tudo, um Ctrl C para copiar, vou voltar lá naquele meu trabalho, e na parte onde fala aqui ficha catalográfica, no local onde eu tiver essa informação, eu vou posicionar o meu cursor e eu vou pressionar Ctrl V para colar. Ele vai colar exatamente do mesmo jeito que eu estruturei ele lá, ele vai colar para mim aqui dentro do meu documento de Word, tá? Então, isso aqui é a última coisa que vocês vão fazer. Na hora que o trabalho já estiver pronto, você já tiver a quantidade certinha de páginas, já tiver tudo ok, você vai lá, então, na comunidade Unip do seu curso, da Unip AD, né, lá no seu AVA, e aí você vai fazer o preenchimento lá da ficha catalográfica, vai gerar ela, copia e cola ela aqui, tá bem? Aí sim o seu trabalho está prontinho, você vai salvar ele em arquivo de Word mesmo. Se você preferir, pode salvar uma cópia em PDF para poder mandar, né, o arquivo em PDF, porque essa já é a versão final. Então, você pode mandar o arquivo em PDF sem problema nenhum. E aí a gente vai, então, agora para a parte do processo de envio. Envio e conferência, tá? Que é bem tranquilo também, bem simples lá no ambiente de vocês. Então, agora aqui no ambiente de vocês, nós vamos fazer a última etapa, que é o processo de envio desse TC. Então, depois que ele já está pronto, que já está tudo ok, nós vamos fazer o processo de envio dele, tá? Então, eu vou clicar aqui em TC, trabalho de curso. Nós vamos vir na opção fazer uma nova entrega, tá? Porque aqui, igual eu falei, nós estamos fazendo o processo de enviar. Se eu quiser apenas visualizar, depois a gente vai acessar aqui para ver também, mas visualizar os trabalhos entregues, eu venho aqui. Fazer uma nova entrega, desde que seja dentro daquele período, né, que nós visualizamos lá nos comunicados, lá nos avisos da disciplina. Então, para fazer essa nova entrega, eu vou acessar esse link. Aqui fica relacionado, nesse ambiente que eu estou mostrando para vocês, foi feita apenas uma entrega. Depois eu vou mostrar aqui na sequência um outro ambiente onde foram feitas todas as entregas, como que aparece. E nesse ambiente aqui foi feita apenas uma entrega. Então, aparece aqui a data que o aluno fez a entrega, que já foi feita a correção, e eu tenho ali o comentário, né, que o professor realizou para que esse aluno faça as correções necessárias, tá bom? Aí, para fazer esse novo envio, eu vou clicar aqui nessa opção chamada Novo Envio. Aqui eu tenho a especificação, né, da disciplina, tudo certinho, o título que eu vou colocar aqui pode ser TC, você pode colocar o título realmente do teu trabalho, o nome do teu trabalho, ou pode ser última entrega, tá? Mas tem que ter um título aqui para você conseguir avançar. E aí aqui eu vou escolher o arquivo para poder fazer essa postagem. E aí depois que eu escolho o meu arquivo, eu clico na opção confirmar. Eu vou escolher aqui, mas aí eu não vou confirmar, tá? Então eu vou clicar aqui para escolher o arquivo só para mostrar. Antes, né, eu falo lá que é permitido tipo doc, PDF, tem o tamanho, então tem as especificações aqui do que é permitido. Caso você tente anexar um arquivo e não consiga, dá uma olhadinha se não está fugindo alguma coisa aqui das especificações que são exigidas, tá? Ou às vezes o tamanho do arquivo ou o formato do arquivo não está de acordo com o que é permitido aqui pelo sistema, tá bom? Então, vou clicar aqui, ó, escolher o arquivo. Aqui dentro do meu ambiente, vamos supor que esse aqui seja o meu TC, tá? No caso aqui já é o modelinho que está pronto, lá que é aquele que eu mostrei para vocês. Nós vamos supor aqui que seja o que realmente eu vou fazer a postagem, então vou selecionar ele. Poderia ser também em Word, ele aceita, igual eu falei, do mesmo jeito em Word ou em PDF, tanto faz, tá? Eu vou selecionar aqui o arquivo, vou pedir para abrir esse arquivo.
E aí, automaticamente, já aparece aqui o nome do arquivo e eu posso simplesmente fazer uma confirmação desse envio, para já aparecer lá com que está confirmado, que foi enviado, vai aparecer protocolo, tudo certinho, tá? A gente vai acessar um outro ambiente agora, onde já foi enviado para vocês visualizarem, tá? Mas no caso aqui seria só fazer a confirmação, beleza? No caso eu não vou confirmar. Vamos agora para o outro ambiente para a gente verificar lá como que aparece quando você já fez todos os envios. Então, aqui nós estamos no ambiente onde o aluno já realizou todas as entregas, inclusive essa última que está no processo aberto agora já foi entregue. Eu vou entrar aqui no fazer uma nova entrega só para vocês visualizarem. Todas as entregas, desde a primeira postagem até a última postagem, aqui é a quarta postagem, e a quarta postagem está aguardando. Então, quando você clica lá naquela parte que a gente fez no vídeo, no ambiente anterior lá, para anexar o arquivo e enviar, né, ou salvar, ele já vem para essa tela aqui e você fica nesse processo de aguardando a correção do professor. Aí, a partir do momento que for finalizado ali, que for corrigido, vai vir um comentário aqui do professor e a nota para você desse TC, a nota que você tirou nele, tá bom? O ambiente, eu vou voltar aqui um pouquinho. O ambiente para visualização de trabalhos entregues, ele nesse último momento, ele fica igual. Eu vou clicar aqui para vocês verem. Ele fica basicamente do mesmo jeito que você tem o ambiente anterior, que é o ambiente de entrega, né? Porque já foram feitas todas as entregas, está no período aberto, então é a mesma coisa. Tem aqui o título, tem o status ali e tem a avaliação lá, o comentário do professor para você fazer análise e verificar ali quais foram os retornos, tá bom? Então, esse ambiente de visualização e o ambiente de entrega, vou voltar aqui. Ambos ficam exatamente iguais nesse último momento, nessa última entrega. Então, só para a gente fechar essa parte das entregas e esclarecer um ponto que talvez não tenha ficado tão claro lá no início, ou talvez eu não tenha colocado aqui para vocês, quando você está matriculado na disciplina de forma regular, você tem 4 postagens a serem realizadas. Tá? Dessas 4, 3 ali são obrigatórias. Quando você está matriculado na turma de dependência, são apenas 3 postagens. E aí, dessas 3, de preferência que você faça as 3, porque já é uma disciplina de dependência, né? Então, que você faça já as 3 postagens ali, porque a primeira é onde você vai ter o retorno com o nome do orientador, fundamental. A segunda já é onde você vai ter a correção do teu trabalho de uma forma assim mais abrangente, com os capítulos ali e o retorno do professor. E a terceira já é a última postagem, já é a postagem final. Então, é fundamental que você faça as 3 postagens, caso você esteja cursando essa disciplina de TC em regime de dependência. Se for em regime regular, aí você tem, igual eu falei, 4 postagens, 4 períodos para postagem, sendo 3 os obrigatórios ali para você ter esses feedback, ter esses retornos. E sempre a primeira postagem é a principal, no sentido de que a partir dessa primeira postagem que você vai ter ali quem é o seu professor orientador, onde você vai de fato definir sobre o assunto da sua pesquisa, sua linha de pesquisa, né? Então é a primeira postagem ali que você faz toda essa definição, está bem? Então espero que esse vídeo auxilie vocês no desenvolvimento. A gente passou por algumas etapas aqui. Sempre acaba ficando um vídeo um pouquinho mais extenso, mas é para que realmente ele fique completo e auxilie vocês. O objetivo é esse, é auxiliar nesse momento aí de desenvolvimento, nesse momento de trabalho final aí, que é onde vocês já estão realmente finalizando o curso acadêmico de vocês, né? Já estão ainda caminhando aí para a formatura. Então, é fundamental que vocês consigam, junto com o que vocês têm de informação no ambiente de vocês, mais o conteúdo desse vídeo, consigam produzir realmente um trabalho ali que tire nota 10, né? Então, caprichem, pesquisem, busquem informações sobre o tema que vocês escolherem, né, a definir, busquem os autores que falam sobre isso daí, usem e abusem em relação a essa questão das citações indiretas, usem com moderação as citações diretas, tá? E boa sorte aí na produção do trabalho de vocês, na produção do trabalho de conclusão de curso aí de vocês, tá bem? Até a próxima!